pessoal, tudo bom? Beleza? Gente, eu estava olhando esse besouro chifrudo, magnífico, né? Inseto, olha o tamanho dele, né? Olha os olhos, olha, besouro chifrudo, lindo. Como é que a natureza pode fazer um ser vivo assim, não? Magnífico. Além dele, eu estava observando também esse escorpião amarelo também. Escorpião amarelo, causador de graves acidentes, até mortais, pela picada do seu aguilhão. São maravilhas da natureza, cada um com suas diferenças, né? E com sua beleza também, apesar de ser perigosos, alguns, no caso do escorpião. Né? Mas, quando você fala em barbeiro, tá? Você fala em transmissor de uma grave doença, ok? Mas espera aí, espera um pouquinho, vamos por etapas, vamos começar pelo início, Hoje, laboratório número 5, segundos anos e terceiros, tá? E a nossa atividade hoje é a atividade número 4, prática, ok? E hoje nós vamos falar a respeito do barbeiro e sua doença, sua parasitose, ok? Parasitose, no caso aqui não causada, mas transmitida pelo barbeiro, chamada de doença de Chagas, mal de Chagas, doença do chupão, doença do picão, tá? E nós temos aí também a tripassonomíase americana. Todos esses nomes aí. E tem mais um nome também, que é a doença do procotó. Doença do procotó, ok? E essa doença de Chagas, pessoal, mal de Chagas, ela pega países, principalmente da América Central e América do Sul. Dentro desse quadro de 21 países, essa doença é responsável por mais ou menos de 6 a 7 milhões de infectados e até 14 a 15 milhões por ano de óbitos referente a essa doença de Chagas. E vale a pena também comentar, pessoal, que essa doença de Chagas, ela tem muita coisa a ver com Carlos Chagas, tá? E Oswaldo Cruz, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. São cientistas brasileiros, tá? Mas vamos começar pelo começo. Quando você fala, por exemplo, numa parasitose como essa, doença de Chagas, você tem que falar em duas coisas: transmissor, quem transmite, e vetor, tá certo? Outro nome que recebe. Então, o transmissor, quem transmite, mas pode ser chamado também de vetor. E o causador da doença, agente etiológico da doença, o causador, que a gente vai dar uma olhada, no caso da doença de Chagas. Doença de Chagas, mal de Chagas, agente transmissor. Quem transmite essa doença? Quem transmite essa doença, então, é o inseto chamado de barbeiro. E esse inseto chamado de barbeiro, tá certo? Ele, na verdade, ele não é um mosquito, não é um pernilongo como muita gente chama ele. Mosquito barbeiro. O pernilongo não é, ele é um percevejo, é um hemíptero, é um percevejão. E esse percevejo, pessoal, no caso do barbeiro, recebe vários nomes dependendo da região do Brasil: procotó, picão e outras coisas, e outros nomes esquisitos que ele pode receber. Então ele é transmissor, ele é o vetor dessa doença, tá? Grave essa doença. E nós temos também o agente que causa a doença, no caso da doença de Chagas, que seria o protozoário flagelado, chamado de gênero Trypanosoma, espécie Kruse. Agora vamos lá, doença de Chagas. Por que de Chagas? Por causa do Carlos Chagas, tá? Que seria aí um infectologista no começo do século, pessoal, tá? No século XX, tá? E nós temos também, além desse cientista brasileiro, nós temos o Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz é outro também infectologista brasileiro, no caso, que foi muito importante para a descoberta dessa doença, juntamente com quem? Com o Carlos Chagas, ok? Muito bem, vamos ao que interessa. Transmissão dessa doença. Como é que a doença de Chagas ela é transmitida?
Como ela é transmitida? Ela é transmitida através da picada do percevejo barbeiro, né? O percevejo barbeiro, pessoal, né, esse insetão gigante, que não é um mosquito, nem uma mosca, nem um pernilongo, ele habita o quê? Ele habita casas de alvenaria, ou seja, casas que não são de alvenaria, casas que não são de tijolo e areia e cimento. Ele habita casas de pau a pique, casas de sapé, chamada de pseudomoradias. E ele faz os seus ninhos nas frestas dessas casas simples, que vive o colono e sua família. Como ele é um inseto noturno e se alimenta de sangue, tanto o macho como a fêmea, né, são hematófagos os dois, ele sai à noite para picar o colono e sua família, quando todas as luzes da casa simples, da cabana de Baal, está apagada. Quando eles apagam as luzes, apagam as velas, e eles saem lentamente dos seus ninhos em direção ao seu alimento, que seria o sangue do colono e sua família. Ok? Agora, por que chama barbeiro? Ele chama barbeiro porque ele pica onde? Na região do rosto. O que acontece à noite? Esfria, o colono e sua família se cobrem com cobertor, deixando o rosto de fora. Então, o barbeiro vai trabalhar na região do rosto, picando a pessoa, picando o colono e sua família. Só que ele é um inseto completo naquilo que ele faz. Por que completo naquilo que ele faz? Para acabar a aula, para acabar. Ele faz o quê? Ele pica a pessoa, chupa o sangue, se alimenta bastante, dobra de tamanho o seu abdômen e depois evacua e urina ao mesmo tempo. Então ele faz serviço completo. Ele urina, ele evacua e chupa o sangue da pessoa. E se for um barbeiro contaminado com Trypanosoma cruzi, esse flagelado protozoário, o que acontece? Né? O protozoário entra pelo local da picada, caindo na corrente sanguínea, em sangue circulante e atingindo seu objetivo, musculatura estriada quentinha. Lá ele vai gostar de tudo, calor, fluxo sanguíneo, oxigenação, ele vai adorar fazer os seus ninhos lá, tá certo? Prejudicando essa musculatura e trazendo o quê? Inúmeras consequências negativas para o corpo da pessoa. Pois é, tá? Mas, se o barbeiro não for contaminado, ele picar a pessoa não vai ter doença de Chagas. E outra coisa, se à noite a pessoa não coçar o local da picada, o que acontece? A pessoa não vai ficar contaminada. Agora, se a pessoa está dormindo, coça muito a picada, a pessoa sonhando, ela coça o local da picada, o Trypanosoma entra pelo lugarzinho da picada, caindo em sangue circulante, atingindo então a musculatura estriada cardíaca. Ok? Então, esse é o transmissor da doença. Ok? O barbeiro, também chamado de Triatoma infestans, por exemplo, ou é aqui como eu tenho aqui essa espécie que eu peguei aqui também, que é do professor, que é o Triatoma maculata. Existem vários tipos de triatomas e tudo mais, que são transmissores, vários tipos de barbeiro, né, de uma maneira mais simples para vocês entenderem. Okay? Agora, o que acontece, pessoal? Depois da transmissão, quais são os sintomas dessa doença, tá mais chamada de doença de Chagas, ou mal de Chagas, tudo mais como o professor já falou. Primeiro, sintomas iniciais: cansaço extremo, fadiga, né? Fadiga muscular, até uma certa fadiga respiratória, anda um pouquinho, cansa, sobe o lance de escada, começa a cansar também, né? O que mais que ele começa a sentir, além disso? Né? Começa a sentir dificuldade de engolir, o megaesôfago, constipação intestinal, no caso, megacólon, o fígado aumenta de tamanho, né, hepatomegalia, o pâncreas aumenta de tamanho, atrapalhando toda a digestão, esplenomegalia, né? Esses sintomas são importantes, tá? Que a pessoa sente durante o quê? A manifestação da doença. Tem cura? Não tem cura, tem tratamento que o indivíduo vai levando com remédios específicos e um tratamento rigoroso, ok? Principalmente o coração, pessoal, onde o barbeiro, onde o Trypanosoma cruzi faz o seu ninho, aumentando o volume do coração. Se o coração é proporcional ao punho fechado da pessoa, dobra o coração. Insuficiência cardíaca, o coração fica inchado, né? Ele dobra de tamanho, existe uma insuficiência cardíaca aí. Né? Existe um monte de doenças relacionadas a isso que o indivíduo começa a sentir também, né?
Agora, gente, um negócio importante. Como é que a gente evita a chamada doença de Chagas? Evitar construção de casas de alvenarias, no caso de cimento e areia. O que mais? Telas nas janelas e nas portas, para evitar a penetração do nosso querido barbeiro. E que mais aí no carro? Olha só os cantos dos pássaros, ó. O que mais, pessoal, além de telas nas portas e nas janelas, né? Conhecimento da doença por parte da população, isso é importante, a população precisa saber dessa doença e conhecer essa doença. E o que mais, pessoal? Né? Detetização, acabar com o barbeiro, acabar com os focos de ninhos do barbeiro nessas casas ou pseudomoradias, ok? Você sabia que a doença de Chagas é uma doença ecológica? O resultante de doença de manifestações ecológicas? Sim, ela é. A doença de Chagas está relacionada com o quê? Com as queimadas, derrubada de árvores, tá certo? Principalmente, né? E o que acontece na floresta quando existe queimadas e devastação e derrubada de árvores? Né? Os hospedeiros naturais do barbeiro, desse inseto barbeirão aqui, ó, tá? Começam a fugir. Como, por exemplo, você tem o cachorro do mato, você tem o macaco, o tatu, as raposas, o tamanduá, que vivem plenamente com o Trypanosoma cruzi e vivem plenamente com o no caso, com a presença do barbeiro picando eles. Agora, o que acontece com essas florestas, quando elas são derrubadas? Esses hospedeiros naturais, eles fogem, tá? E o barbeiro começa a procurar, então, o colono e sua família. Tá bom? Ok? Beleza tudo, hein, pessoal? Beleza pura aí, ó. Mel na chupeta, hein? Tá? Outra coisa, pessoal, para acabar a aula agora, para acabar, tá? Seria o quê? Entregue os relatórios, os trabalhos, vocês estão devendo para minhas tarefas, que eu tenho que fechar essas merdas aí, tá? E você sabe que vocês precisam postar isso lá na página do professor, bonitinho, na parte de comentários, tá? Que vocês vão fazer, ok? Tá bom? Daqui por diante, pessoal, a partir desse vídeo aqui que vocês estão vendo aqui, é tudo em grupo, não é individual, em grupo a partir desse vídeo que vocês estão assistindo. Tá bom? Beijo, professor, tudo de bom, protejam-se, olha o Covid, tá? Quarentena, até lá.